Sejam todos muito bem-vindos à nossa live Exclusão do ICMS da base de cálculo do lucro presumido, importante tese derivada do tema mãe, da tese mãe, que é o tema 69 do STF, que trata a respeito da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Tema esse que já foi julgado recentemente aí no dia 13 de maio de 2021, com repercussão geral reconhecida, confirmando, então, que o ICMS destacado não faz parte da base de cálculo do PIS e da COFINS por não entrar no contexto de receita ou de faturamento, apenas representar mero ingresso financeiro, tendo em vista que o ICMS ele representa o ingresso financeiro e, posteriormente, o contribuinte tem que fazer o recolhimento desse imposto aos cofres estaduais. Então, tendo em vista esse grande julgamento do lead case 574706, o julgamento que ocorreu em 13 de maio, a Receita Federal hoje já reconhece que o ICMS ele não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS para quem está no regime tributário aí do lucro presumido, do lucro real. Então, essa tese, em relação ao tema 69, os contribuintes não precisam mais ingressar com ação judicial. Desta grande tese nasceram teses derivadas, nasceram teses filhotes. E uma das teses filhotes, nós temos aí o nosso tema de hoje, que trata a respeito da exclusão do ICMS da base de cálculo do lucro presumido. Então, nós vamos tratar desse tema hoje, afetando que tipo, então, de contribuinte? Aquele contribuinte que tem um faturamento no ano calendário até 78 milhões. Perfeito, pessoal? Então, esse contribuinte, respeitadas as ressalvas para aquelas atividades que podem ser, que devem ser enquadradas no lucro real, esses contribuintes que têm um faturamento até os 78 milhões podem se enquadrar no regime do lucro presumido e podem ser beneficiados, então, em relação a essa tese derivada. Essa tese derivada está pendente de julgamento. Então, vamos analisar aí, pessoal, quais são os precedentes que nós temos para trabalhar com essa tese, tá certo? Antes de mais nada, deixa eu apresentar aqui as minhas redes sociais. Minhas redes sociais, o Instagram, @prof. Samanta Pinheiro. Então, o Instagram, @prof. Samanta Pinheiro, o YouTube, Samanta Pinheiro, Inovar Consultoria, e LinkedIn, Samanta Silva, Inovar Consultoria. Perfeitamente. Então, lucro presumido, empresas autorizadas a optar, são aquelas que tenham tido receita no ano anterior igual ou inferior a 78 milhões ou proporcional a 6 milhões e 500 mil multiplicado pelo número de meses do período. Quais são as empresas impedidas de optar pelo lucro presumido? Segundo a legislação vigente, aqui, pessoa especial, estamos tratando do decreto 9580 de 2018, que é o atual regulamento do imposto de renda. Então, estão impedidas de optar pela tributação com base no lucro presumido as pessoas jurídicas enquadradas em qualquer das seguintes situações. Em relação ao faturamento, ou seja, tenho que verificar no ano calendário anterior o limite de 78 milhões, então eu tenho que ter esse teto de faturamento, ou 6 milhões e 500, proporcional ao número de meses em que o contribuinte esteja em atividade. Essas empresas, então, têm que observar esse teto. Agora, atividades que sejam de bancos comerciais, investimentos, desenvolvimento, caixas econômicas, empresas aí que realizam atividades de instituições financeiras ou equiparadas, não podem optar pelo lucro presumido, ok? Que explorem o factoring, que exerçam atividade de compra e venda, loteamento, incorporação, construção de imóveis, que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior, que, autorizados pela legislação tributária, usufruam de benefícios relativos à isenção, redução de imposto de renda, que no decorrer do ano tenham efetuado o pagamento mensal do imposto pelo regime de estimativa,
tá certo? Que seja sociedade de propósito específico, constituído exclusivamente por ME, OPP, optantes pelo SIM. Explorem atividades de securitização de créditos imobiliários, financeiros e de agronegócio, e resultantes de eventos de incorporação, fusão e enquadragem em situações de obrigatoriedade do lucro real. Então, vimos aí as situações de impedimento em relação à opção pelo lucro presumido, definição de receita bruta. Vamos aqui para analisar, vamos para a análise do artigo 591 do Regulamento do Imposto de Renda, nosso RIR 2018, pessoal, artigo 20 da Lei 9.249/95, em relação à contribuição social sobre o lucro líquido. Então, o que compreende a receita bruta em relação ao cálculo que o contribuinte vai ter que fazer para apurar o imposto de renda e para apurar a contribuição social? Vamos lá. A receita bruta das vendas e serviços a qual incidirá o percentual de determinação do lucro presumido compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço da prestação de serviço em geral, o resultado auferido nas operações de conta alheia, incluindo aí o quê? Intermediação de negócios, e as receitas da atividade objeto principal da pessoa jurídica não compreendida em qualquer dessas atividades, em qualquer dessas hipóteses. Então, veja bem, para se fazer o cálculo do imposto em renda e contribuição social no lucro presumido, qual é a minha base de tributação? Minha base de tributação é a receita bruta. E aí que vem um grande detalhe. Dentro da receita bruta, se eu estou falando aí de uma receita de vendas, eu vou ter o quê? Dentro o ICMS, tá certo? Então, hoje eu calculo o lucro presumido, considerando a minha base de tributação, a receita bruta, e dentro dessa receita bruta temos o quê? Temos o ICMS, ok? Na receita bruta, então, ó, coloquei até em amarelo, inclui-se os tributos sobre ela incidentes, os valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso 8º do caput do artigo 183 da Lei 6.404 das operações. Então, perfeitamente, pessoal, aqui, então, já podemos fazer uma análise preliminar. Nesse contexto de receita bruta, eu já tenho incluso o ICMS. Só que eu já tive o julgamento do STF definindo que, para a tese-mãe, que o ICMS destacado não compõe a base de cálculo do PIS e a COFINS, por não se constituir nem receita nem faturamento. Ele é apenas o quê? É ingresso financeiro. O contribuinte recebe no conta corrente, tem que repassar aos cofres estaduais. A mesma coisa será com o lucro presumido. Então, esse ICMS que está embutido dentro da receita, na verdade, não era para estar. Então, a tese derivada, quando o advogado tributarista impetrar o mandado de segurança para o seu cliente em relação a essa situação, ele vai usar o quê? Ele vai usar um raciocínio análogo ao que foi julgado com a tese-mãe, que dentro dessa definição de receita bruta, não deveria compor o ICMS, ok? Lembrando aqui, particularidades aqui do lucro presumido. Pessoas jurídicas cuja atividade seja exclusivamente prestadoras de serviço, que não sejam decorrentes de profissão legalmente regulamentada e que não ultrapassem cada ano o limite de 120 mil, podem reduzir o percentual de 32 para 16. Esta redução de percentual é aplicável apenas ao imposto de renda e somente nas seguintes atividades. Então, vocês têm uma relação de atividades que não decorrem de profissão legalmente regulamentada e que eu posso ter a redução do percentual de 32 para 16, observando o teto anual de 120 mil reais, ok? Então, nós temos aqui, praticamente aqui, 4 grupos, tá? Nós temos o grupo aqui, que tributa IRPJ e contribuição social, o percentual de presunção em relação à base, que é a receita bruta, 32% para cada um, respectivamente, então temos uma relação. Nós temos o grupo 2, que temos aí a revenda para consumo de combustível, derivados de petróleo, álcool etílico, carburante e gás natural, 1,6% para o IRPJ, 12% para a contribuição social.
Grupo 3, serviços de transporte, exceto de carga. Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque eu posso ter transporte municipal, posso ter transporte intermunicipal, tá? Posso ter transporte de passageiros e posso ter transporte de cargas. Então, temos que tomar cuidado, porque aqui é o serviço de transporte exceto de cargas. O de cargas, ele vai para o grupo 4, ele tem um percentual de presunção menor, ok? E se eu estiver me referindo ao transporte municipal, a tributação será de ISS, enquanto que o transporte intermunicipal e interestadual, a tributação será de ICMS. Então, por fim, temos o grupo 4, que eu até coloquei em amarelo, os segmentos que estão agora mais propensos a entrar aqui com o mandado de segurança. Então, nós temos aí em amarelo, tá certo? O que? Industrialização por encomenda, principalmente aquelas empresas que fazem o processo terciarizado de indústria, outras atividades não caracterizadas como prestação de serviços, revenda de mercadorias, transporte de cargas, venda de produtos de fabricação própria. Então, eu já coloquei em amarelo aí para vocês, ó, o percentual de presunção para o IRPJ, 8%, para a contribuição social, o percentual de presunção, 12%. Então, pessoal, eu acredito aí que, como o julgamento aí ainda não está marcado, mas esses contribuintes do lucro presumindo, já vislumbrando uma possibilidade de ganho no judiciário, e as possibilidades de êxito são altíssimas, tendo em vista esse raciocínio, que eu já conversei aí com vocês até em lives anteriores, que o ICMS ele não compõe a receita ou o faturamento, porque ele é ingresso financeiro. E isso vai servir para o PIS e COFINS, e isso vai servir para o IRPJ e contribuição social no lucro presumido. Isso também servirá para o ISS, que faz parte do preço do serviço. Então, o ISS, que seria excluído da base de cálculo do lucro presumido, também seria através de uso da via judicial, mandado de segurança. Ok? Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplo de lucro presumido com o ICMS na base. Então, uma empresa que tenha um faturamento de 300 mil no primeiro trimestre de 2021, tá? Então, logo ela deve ter aí, anual, um faturamento aproximado de R$ 1.200.000. Então, ela tributou aí, percentual, estou imaginando aqui uma empresa comercial, 300 mil, tributou 8% de presunção, 24 mil. 24 mil vezes 15% para o imposto de renda, 3.600. Não temos aqui adicional, porque não ultrapassou os 60 mil no trimestre. Nós temos aqui a apuração da contribuição social, 300 mil vezes 12%, percentual de presunção, 36 mil. 36 mil, 9%, alíquota da contribuição social, igual a 3.240. Então, vamos ter aí, total de imposto de renda mais contribuição social, 6.840. Então, pessoal, gravem aí. Vamos calcular para o trimestre 6.840. Agora, vamos imaginar sem o ICMS, vamos ver. Vamos supor, hipoteticamente, que nós temos 20% de ICMS, tá certo? Então, nós vamos trabalhar 18 mais 2. Ah, professora, mas eu tenho que tirar, então, o FECP da base? Sim, não é só o ICMS que é excluído da base para fins do cálculo do IRPJ e contribuição social. E também para o PIS e COFINS, lá do tema 69. Eu tenho que retirar o ICMS mais o fundo. Então, calcula-se o quê? 20% de carga tributária. 300 mil menos 60 mil, vezes 8%, igual a 19.200. 19.200 vezes 15%, 2.880. Vou fazer agora o cálculo para a contribuição social. 240 mil vezes 12, igual a 28.800. 28.800 vezes 9%, 2.592. Total,
que eu vou recolher R$ 5.472. Olha o comparativo, mostrando aqui a recuperação de 5 anos. Com o ICMS, R$ 6.840. Sem o ICMS na base, R$ 5.472. Diferença trimestral, R$ 1.368. Diferença no ano, R$ 5.472. Recuperação de 5 anos, R$ 27.360. Pessoal, é um resultado bastante interessante, que muitas vezes o que a empresa nem imagina, né, ter aí um fôlego de caixa de R$ 28 mil aproximadamente, e que ela faria jus aí. Todavia, vai haver o uso o quê? Vai haver o uso aí da via judicial. É interessante a via judicial? Sem dúvida que é. Por quê? Porque a chance dela obter uma liminar é muito alta. Então, ela já ganha fôlego de caixa desde já para fazer a exclusão do ICMS da base do IRPJ e contribuição social e, após o trânsito em julgado, poder ter o quê? Uma situação de recuperação dos últimos 60 meses, considerando aí, né, a data da modulação aí, que estamos aí aguardando o julgamento, tá certo? Mas enquanto não temos o julgamento, a chance aí de recuperação é de 5 anos. Vamos ver outro exemplo? Um contribuinte que tenha um faturamento de 1.200.000 no primeiro trimestre. Então, 1.200.000 vezes 4, temos 4 trimestres no ano. Então, nós teremos uma receita aproximada de 4.800.000. Por que eu coloquei esse exemplo? Porque eu estou considerando que a gente está se aproximando do final do ano e as empresas vão procurar fazer o planejamento tributário. Será que é melhor ela ficar no lucro presumido, sair do simples? Muitas delas estão no simples, mas não vão poder estar no ano seguinte. Então, será que é melhor ela sair do simples e ir para o lucro presumido? Ou é melhor ela sair do simples e ir para o lucro real? Isso é um planejamento tributário que muitas das empresas vão ter dúvidas, principalmente em função dessas teses aí agora que nasceram em função do tema 69, porque ele pode ter uma medida liminar e pode passar a excluir o ICMS, já vai trazer uma redução aqui significativa. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, imaginemos uma empresa que tem esse faturamento de 1.200.000, aplica o percentual de presunção de 8%, 96.000. 96.000 vezes 15%, 14.400. Adicional, 10%, porque excedeu os 60.000. Então, eu tenho 36.000, 10%, 3.600. Total do IRPJ mais adicional, 18.000. Para a contribuição social, 1.200.000, percentual de presunção 12%, 144.000. Alíquota 9%, 12.960. Total da contribuição 12.960. Total do IRPJ mais contribuição 30.960, com o ICMS incluso na base. Agora vamos ver o efeito sem o ICMS. 1.200.000. Lembrando aqui que eu tenho o quê? Que eu tenho 20% de ICMS, hipoteticamente. Então, eu vou diminuir. Então, eu vou ter o quê? 1.200.000 menos 240.000, vezes 8%. Eu vou ter R$ 76.800. R$ 76.800 vezes 15%, 11.520. Adicional, o que excedeu 60.000 no trimestre, eu vou calcular quanto? 1.680. Total do IRPJ, R$ 13.200. Vou fazer a mesma coisa para a contribuição social, 960.000 vezes 12%, R$ 115.200. R$ 115.200 vezes 9, 10.368. Total do IRPJ mais contribuição social, R$ 23.568. Olha que comparativo interessante. Com o ICMS, voltando lá, R$ 30.960. Sem o ICMS, R$ 23.568. Diferença trimestral, R$ 7.392. Diferença anual,
R$ 29.568. Recuperação de 5 anos, R$ 147.840. Olha só que fantástica recuperação num cenário como esse. E tem muitas empresas, segundo a fonte Serasa Experian, que estão neste cenário e que, sem dúvida, será interessante o ingresso aí do mandado de segurança para fins desse tipo de recuperação. Então, aqui, pessoal, precedente no judiciário, essa matéria é afetada para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, tá certo? E nós temos aí os recursos aí especiais aí que foram escolhidos com base em amostragem, com pendência aí para o julgamento pelo STJ. Tá ok, pessoal? Lembrando que o Código de Processo Civil de 2015, ele regula nos artigos 1036 a 1041 o julgamento por amostragem, mediante a seleção de recursos especiais que tenham controvérsias idênticas, que foi o caso aqui, né? Espero que vocês tenham assimilado bastante aí do que nós falamos e que a gente se veja em breve e não esqueça aí de dar o seu joinha para o nosso vídeo, pessoal. Tá certo? Fiquem com Deus e até breve.